Boa noite, meus queridos alunos de Direito Internacional Privado. Eu estou oficialmente em licença médica, não posso estar aí com vocês presencialmente, mas eu queria que a gente fizesse de maneira não presencial, né, esse primeiro encontro, pelo menos para a gente não perder nosso tempo, né? E o primeiro dia de aula é um dia de apresentação do plano de ensino. Acho que a gente pode fazer isso nesse vídeo. E queria que vocês, ao assistir o vídeo, registrem seu nome na seção de comentários abaixo, para que a gente tenha o equivalente à presença de vocês registrada aqui, tá certo? Então, o direito internacional privado é uma disciplina um pouco diferente de outras que vocês estão acostumados a estudar. Ela tem um caráter assim indicativo, diferente das outras disciplinas que regulam diretamente uma matéria. Aqui na nossa apostila, esse plano de ensino que eu chamo de explicadinho, né? Tem um plano de ensino no formato oficial, que é o padrão da UFOP, né? E tem esse carinhoso aqui que eu faço, que é o explicadinho, né? É o que eu detalho, né? Nas minúcias, todos os aspectos pertinentes ao nosso trabalho. E eu uso essa imagem aqui, que é a imagem da Torre de Babel, numa pintura muito famosa. E eu queria que vocês entendessem o seguinte, nessa passagem bíblica, olha que interessante. Ao estabelecer que os povos tenham línguas diferentes, Deus criou um obstáculo, né, nessa passagem, fazendo com que as pessoas não se entendessem, porque estava construindo a Torre de Babel e, né, aí uma preocupação divina. O que eu uso essa imagem, essa alegoria para chamar a atenção de vocês é que se vocês conseguem entender como que uma sociedade enfrenta obstáculos de integração no sentido de comunicação, relacionamento, por conta do idioma, é fácil de entender como que isso pode acontecer também no que se refere à diferença entre as leis, a diferença entre os sistemas jurídicos. Se os diferentes povos têm cada um seu idioma e cada um seu sistema jurídico, a comunicação entre eles, o relacionamento entre eles, é muito mais difícil. E o direito internacional privado, ele foi criado, desenvolvido exatamente para lidar com esse tipo de situação. Ou seja, uma situação na qual as pessoas que estão inseridas em diferentes ordenamentos jurídicos se relacionam. E nesse contexto é preciso definir qual é o ordenamento jurídico que vai reger essa relação jurídica, nesse contexto em que, né, a gente não tem, pelo menos em princípio, a certeza de qual vai ser o ordenamento. Essa é a ideia básica dessa nossa disciplina, né? O direito internacional privado, ele tem este propósito, né? Ser um estudo sobre as relações jurídicas privadas que estabelecidas por pessoas que estão em ordenamentos jurídicos distintos, né? Nesse contexto, surge uma situação que a gente chama de concorrência ou de conflito de leis no espaço. E essa definição de qual vai ser o ordenamento jurídico vigente para esta relação jurídica internacional é um dos assuntos centrais, né, do direito internacional privado, assim como as questões que envolvem competência internacional da jurisdição nacional. Ou seja, nessa relação jurídica, quem é que vai ter competência para julgar eventuais litígios associados a esse relacionamento internacional. Isso também envolve discussões sobre nacionalidade, naturalização e como que o Estado se relaciona com o estrangeiro, quais são os direitos do estrangeiro, como é que é a relação do Estado sobre a possibilidade de determinar a saída compulsória do estrangeiro. E vamos também analisar como que a jurisprudência brasileira tem se manifestado sobre esses temas e vocês vão perceber que há um profundo, né, há muitos casos de desconhecimento do direito internacional privado e
e decisões ambíguas, contraditórias, conflitantes. Enfim, aí vocês vão ter a chance de ver como é que essa disciplina realmente se manifesta, né? Para além da teoria, para além da dogmática, né? Na realidade da jurisprudência. Nosso conteúdo programático ele envolve, então, a compreensão da evolução dessa ideia de conflito de lei no espaço, como que, a partir dessa situação, surge uma nova disciplina, que é o direito de intenção privada, que opera essencialmente a partir das chamadas regras de conexão. Então, esses aqui são elementos teóricos necessários para o começo do curso, da disciplina. Depois a gente aprofunda a análise do direito de intenção privada brasileiro, especialmente a lei de introdução sobre as normas do direito brasileiro e outras regras pertinentes, como o Código de Processo Civil e outros. Depois nós vamos falar sobre contratos internacionais e como que há uma série de tratados internacionais que regulam os contratos e como que tem uma prática internacional que se positivou, né, que se consolidou no ordenamento jurídico interno dos países, por exemplo, através da utilização dos Incoterms, né, os modelos de contrato internacional, né, uma série de cláusulas internacionais, cláusulas de contratos internacionais que são muito importantes. Depois nós vamos perceber que o direito internacional privado, ele é regulado por uma série de tratados internacionais. Esses tratados são incorporados ao direito brasileiro, então eles são também normas internas. Então vamos falar sobre o mais antigo e tradicional Código de Bustamante, que é o primeiro grande tratado mais abrangente sobre o direito internacional privado. Vamos falar sobre conflito de leis em matérias mercantis, sobre adoção internacional, sequestro internacional de crianças, tráfico de pessoas, cobrança internacional de alimentos, citação, intimação e notificação do estrangeiro, apostilamento de documentos, competência internacional, cooperação internacional, nacionalidade, naturalização, a lei de imigração, a situação jurídica do estrangeiro e as modalidades de saída compulsória do estrangeiro. Por fim, nós vamos discutir a jurisprudência com a participação valiosa de vocês, né? Nosso objetivo com essa disciplina, né, é capacitá-los a operar nesse mundo globalizado no qual há muitas relações jurídicas que têm conexões internacionais. Entender qual é o ordenamento jurídico aplicável, como que a gente lida com a questão de competência internacional, como que a gente homologa sentenças proferidas no estrangeiro, mas que precisam produzir efeitos em nosso país, como que a gente lida com a situação do estrangeiro, né, em relação ao nosso Estado, nacionalização, naturalização, etc. Nossa metodologia, ela passa muito pela utilização do Moodle, né, e dessas tecnologias digitais de informação e comunicação. Essencialmente, o eixo condutor do nosso curso são as várias apostilas que eu preparo com todo carinho, que trazem a dogmática, a teoria, a jurisprudência, uma série de esquemas didáticos, né? E, acima de tudo, um roteiro para cada aula. Todas as nossas aulas vão ser acompanhadas por uma apostila tipo essa que eu estou apresentando aqui agora, que servem não apenas como eixo condutor da aula, mas também como material complementar, né? Não é possível a gente esgotar todas as apostilas no curto espaço de tempo que a gente tem de contato presencial nas aulas. Então, ela acaba servindo um pouco de leitura complementar, de material de apoio, né? E aquele material de consulta para todos vocês. Como tudo passa pelo Moodle, eu fico acompanhando se vocês estão ou não, né, visitando nossa página, baixando as apostilas, né? E queria dizer que vale a pena na nossa disciplina ficar sempre atento ao Moodle, tá? A ideia básica é a seguinte: a gente vai ter nesse plano de ensino, que eu sugiro que vocês guardem em algum lugar muito especial, de fácil acesso, um calendário, né, com o nosso cronograma
com todos os dias de aula e o que vai ser objeto de cada uma dessas aulas. Com base nisso aqui, você vai saber qual apostila você deve utilizar. E o ideal seria que você desse pelo menos uma folheada na apostila antes da aula começar, para que, pelo menos durante a aula, você possa acompanhar com maior facilidade, né? Nossas atividades avaliativas, elas têm algumas novidades aí, em relação aos anos anteriores, né? A primeira, quer dizer, tivemos no semestre passado, mas para mim ainda é uma novidade, que eu gostei muito do resultado, é a oficina de contratos internacionais, né? Nós vamos elaborar um contrato fictício, vamos fazer isso em grupo, inventando uma situação livre, mas tentando trabalhar com os modelos internacionais de contratos, que têm uma certa formatação padronizada e que valem a pena serem considerados. Porque a massificação do uso desses contratos faz com que qualquer coisa diferente gere um custo de transação adicional para quem vai lidar com esses contratos. Então, aderir à padronização gera uma coisa que os economistas chamam de network externalities, né? É uma vantagem participar desse padrão, porque dialoga com a gente de maneira mais fácil. A nossa segunda atividade avaliativa, né? Aliás, aqui está o panorama de todas elas, os valores e as datas, mas a gente tem aqui, né, uma explicação de cada uma delas, né? Então, o primeiro é o contrato internacional, e aí eu quero que vocês trabalhem com algumas cláusulas que vão ser definidas ao longo das aulas, que são importantes para os contratos internacionais. Vocês vão fazer essa minuta, vão fazer o upload no Moodle. Todos os membros do grupo têm que fazer esse upload, porque para mim vai aparecer lá o nome do aluno. Se não tiver um arquivo submetido, parece que ele não fez o trabalho e por isso ficaria sem a nota. Então todos os membros do grupo têm que fazer o upload do arquivo no Moodle, tá? No lugar adequado. E nós vamos conversar sobre esses contratos numa apresentação bastante informal, tranquila, feita da própria carteira, né? Nós vamos conversar, não é uma apresentação no sentido mais solene. A segunda atividade é um simuladão da OAB. Eu sei que muitos de vocês estão puxando essa matéria de períodos anteriores, mas é uma disciplina do 10º período na nossa matriz curricular. Os alunos, então, em tese, têm que ter visto praticamente todo o curso para poderem compreender com maior propriedade as temáticas que nós vamos discutir aqui. Pressupõe que você tenha visto pelo menos todo o ciclo do direito civil, sabe? E por causa disso, e também porque eu compreendo que talvez muitos de vocês não venham a trabalhar com o direito internacional privado na vida profissional, mas vocês vão passar por ele na prova da OAB, especialmente porque nos últimos anos, apesar do direito internacional público ter tradicionalmente um maior prestígio, espaço, visibilidade do que o privado, as questões de provas da OAB têm focado quase que sempre em matérias de direito internacional privado. Quando cai matéria de direito só público, geralmente é para o lado dos direitos humanos e tal. Então, eu queria ajudá-los a preparar para essa prova da OAB e outros concursos. Então, a gente faz um simulado só com questões de concursos anteriores e mesmo que haja matérias que não foram dadas dentro da nossa disciplina, né, vocês vão ver um pouquinho de tudo, porque a nossa disciplina tem 30 horas, né, não dá para ver todos os conteúdos que eu gostaria. Esse simulado vai ser presencial, né, e vai ser com a possibilidade de consulta à legislação seca, tá?
Depois nós vamos ter uma provinha tradicional, né, fechada, VOF ou múltipla escolha, com questões objetivas, que vocês vão fazer em sala. Dessa vez é só sobre os conteúdos cobertos na nossa disciplina. Ou seja, não vou perguntar nada do que eu não tenha lecionado, né? Esta atividade é sem consulta, tá? E, por fim, a gente tem os estudos jurisprudenciais, que é, pelo menos, a minha matéria, a minha atividade favorita. Eu gosto muito, aprendo muito com vocês. E a ideia básica é o seguinte: nós vamos ver uma série de assuntos do direito internacional privado, alguns que estão na lei de introdução, outros que estão no CPC, outros que estão em tratados internacionais, outros que estão na lei de imigração, enfim. E o objetivo dessa atividade é verificar como que a justiça brasileira tem interpretado e aplicado o direito internacional privado. Então, aqui a gente tem 40 temas. E vocês podem, individualmente, em duplas ou trios, escolher um tema desses e fazer o trabalho analisando como que o direito internacional foi aplicado nesse trabalho, né? Nesse julgado. Eu queria enfatizar que este trabalho ele é muito focado na jurisprudência. Então, ainda que você possa se valer de fontes doutrinárias e dogmáticas para entender a matéria e para fazer o trabalho, na apresentação, o foco vai ser exclusivamente naquilo que foi a aplicação concreta daquele dispositivo do direito internacional privado. Então, vocês vão escolher julgados, né, que têm aplicação desses temas aqui, né? É claro, o ideal seria que tivesse uma aplicação preponderante, né, na solução do caso, importante, né, que não seja uma coisa tão incidental que não faça a menor diferença para o julgamento. E eu preciso que o caso julgado pelo menos cite, né, o item do direito internacional privado que foi escolhido, né, o tema. Para que não haja repetição de casos, a gente faz assim, por exemplo, se tiver mais do que uma pessoa que queira fazer um trabalho sobre sucessão internacional, elas podem fazer um grupo e cada membro desse grupo vai analisar um caso diferente. Quando faz o trabalho em grupo, o importante é que comparem os casos, se eles são semelhantes, se eles são diferentes, se teve uma decisão contraditória um com o outro, o que aconteceu, o que foi relevante para um, que não foi para o outro, enfim. Não é só um trabalho de casos semelhantes um do lado do outro. Tem que haver uma análise comparativa, né, dos casos. Mas lembre-se que pode ser feito individualmente, em duplas ou trios, tá? Agora, para que não haja repetição indevida, nosso esquema é o seguinte: dentro do Moodle, né, na nossa página, tem lá nessa atividade avaliativa, tem lá fórum de escolha de um tema para estudos jurisprudenciais. Está aqui, ó. Fórum para escolha de temas, né? Está aqui na atividade avaliativa. Aí você clica lá e vai ter uma lista com todos esses temas. E não se esqueçam do número, G1, G2, G3, G4, G40. Aí, se você escolher um caso, por exemplo, eu botei aqui G14, que é o CPC, Artigo 24 de Expediência Internacional. Você posta lá e isso te dá preferência, né, para fazer aquele caso, né? Se você foi o primeiro, o caso é seu. Por isso que eu peço para que, se escolheu, não volte atrás, né, a menos que haja uma razão muito importante, né, para que você abandone esse tema. Mas se for abandonar, avisa no grupo que o tema está liberado para que outra pessoa eventualmente possa querer fazer. Então, com isso, a gente, né, inclusive, isso aqui eu acho que foi para vocês todos, porque quando a gente posta, se não me engano, vai para todo mundo que está na turma, né? Enfim, com isso, vocês
podem e devem citar trechos da ementa ou do julgamento que vocês acharem importante e que demonstram a aplicação, né, do item do direito de atenção privada que foi analisado. Bom, aqui está o nosso cronograma, né, as nossas aulas. Eu vou fazer esse plano de ensino com um vídeo separado, né, e vou gravar um outro vídeo com essa introdução ao direito de atenção privada, vou mandar para vocês também, tá? Porque isso seria o que seria feito no nosso primeiro dia de aula, que eu ainda não posso estar com vocês, mas vocês não vão deixar de ter essa aula e nós não vamos atrapalhar o nosso planejamento por conta disso, tá certo? As referências bibliográficas todas disponíveis na nossa biblioteca digital, mas confesso que eu vou cobrar aquilo que eu leciono, e aquilo que eu leciono é o que está nas minhas apostilas, tá? Então, fica essa dica para a importância das apostilas. Vão estar todas no Moodle, né? Às vezes, antes de dar uma aula, eu acabo mexendo um pouquinho, reviso e tal, mas muda pouco de um ano para o outro, né? Então, eu estou atualizando o Moodle, mas ela vai... vocês podem ter esse material com antecedência para que vocês possam acompanhar a aula com ele, ou pelo menos ter a chance de ver antes ou depois da aula, se não puderem assistir a aula, tá certo? Esse é um dia de explicação sobre como vai ser o nosso planejamento de trabalho, e eu estou aqui exatamente para responder qualquer pergunta, mesmo que pareça simples, trivial, né? Eu tenho só pedido para os alunos me contactarem pelos caminhos institucionais, ou pelo Moodle, ou por e-mail, tá? Eu sei que muitos de vocês têm meu telefone, mas eu pediria cordialmente que vocês me contactassem por esses caminhos, porque aí fica né, maior controle do ponto de vista institucional. Certo? Então, torço para que a gente possa se encontrar presencialmente na semana que vem. E espero que vocês, na próxima aula, tenham tido tempo de ver não só essa explicação sobre o plano de ensino, como também a próxima apostila com conteúdo, né, que já inicia propriamente a nossa disciplina. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de digitar o nome de vocês nos comentários aqui embaixo, que é uma maneira de fazer um controle de presença, né, para essa nossa primeira aula, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.